audiência Band Esportes, muito bom dia. Estamos em Londres, capital dos Jogos Olímpicos de 2012, a menos de 2 semanas do início do grande evento esportivo mundial. Esse é o Palácio de Cristal, Crystal Palace, que por acaso será também a sede da delegação brasileira ao Comitê Olímpico Internacional. Algumas provas já aconteceram. Esse evento da Diamond League vai faltar apenas um evento em Mônaco antes do início dos Jogos Olímpicos. Mas é muito bacana, porque os atletas vão se aclimatando, vão chegando muito próximos para as disputas olímpicas. E a grande maioria, claro, já está na capital britânica se preparando para as grandes competições. O atletismo faz parte da segunda semana dos Jogos. A primeira é toda ela dos esportes aquáticos e depois a segunda semana dos esportes atléticos. Ainda não tivemos a abertura oficial, a abertura internacional, que vai acontecer daqui a pouquinho. Então, por isso, a imagem fica um pouco mais centrada, mais parada aqui. Mas já nós vamos para a abertura internacional, sinal internacional na transmissão do Band Esportes. Deixa eu dar bom dia aqui ao Cleberson Yamada, que vai estar conosco nas Olimpíadas, trazendo todos os detalhes do atletismo. E o atletismo a gente sempre fala, né? Ele é dividido em 3 partes, 3 modalidades básicas, que são corrida, os lançamentos e também os saltos. E o Cleberson é um craque nos 3. O difícil é você encontrar alguém que seja overall e seja bom nas 3 modalidades do atletismo. Bom dia, Cleberson, seja bem-vindo. E agora nós vamos então para a abertura oficial da Diamond League. Enquanto você estiver falando, a gente vai conhecer um pouquinho mais a capital londrina. Bom dia, Kaká. Bom dia, assinante Band Esportes. Mais uma vez em Londres, né? A cidade que daqui a alguns dias aí estaremos ao vivo, sempre diretamente agora, direto de Londres mesmo, fazendo as transmissões já dos Jogos Olímpicos, né, Kaká? E atletismo, que é o símbolo dos Jogos Olímpicos, vindo aí com uma abertura de véspera de Jogos Olímpicos, com as grandes estrelas do atletismo. Hoje teremos aí em especial os 800 metros, os 200 masculino também, as 2 provas no masculino, o lançamento do dardo no feminino, teremos uma prova de milha, o salto triplo masculino, tivemos o feminino agora há pouco, vamos mostrar algumas imagens, né? Os 800 feminino e o 100. E teremos também Sally Pearson no 100 com barreiras, né? Vai ser muito, muito interessante ver essas atletas em ação. O 400 metros também, no feminino, onde teremos a campeã olímpica, Horuogo, representando a Grã-Bretanha. Os principais atletas britânicos, né? Todos estarão aí presentes para exatamente engrandecer esse evento, né, Kaká? E vamos para a abertura oficial, então, da Diamond League, antes do início dos Jogos Olímpicos de Londres. Estamos chegando na capital dos Jogos Olímpicos de 2012, Torre de Londres. Essa é a grande torre em formato de perfume. Estamos no Hyde Park, vamos passeando pelas principais avenidas alamedas, Palácio de Buckingham, a guarda sempre montada, uma das atrações britânicas, Trafalgar Square. Aí você tem o Piccadilly Circus e a gente vai passeando um pouquinho, né, nessa cidade encantadora. Big Ben, num dia bonito, de sol, coisa que não acontece hoje, né? As imagens pré-gravadas. Estamos ao vivo, chegando aqui ao Crystal Palace, o Palácio de Cristal, antes do início da Diamond League, que aliás foi dividida em 2 partes, né? Ontem nós tivemos a primeira parte do evento e hoje a segunda parte. Vamos conferir aqui tempo e temperatura. Olha só, 17 graus de temperatura, muita umidade, 70% umidade relativa do ar, o vento em 3,1 metros por segundo e o céu parcialmente coberto
coberto. Ô Cleberson, o que significa esse vento de 3.1, sabendo que a IAAF homologa algumas provas apenas com o vento de 2.0? O que significa isso? Pois é, eles analisam esse vento em um ponto do estádio, mas o vento varia bastante, né, de acordo com a posição que os atletas vão iniciar a prova na pista. Então, por exemplo, alguns atletas nos saltos, principalmente, né, distância e triplo, podem iniciar com a caixa a favor do vento ou contra o vento. Agora você sabe que a chuva que vem castigando em Londres, estão dizendo que é verão, mas o verão londrino é assim. Ontem a gente teve fog, né, para a gente ir se acostumando com a imagem do fog londrino, e há pouco eu estava vendo, Cleberson, o círculo que serve para a rotação do atleta que vai fazer o lançamento, cheio de água, parecendo uma piscininha infantil. Eles vão ter que, lógico, passar um rodinho ali para tirar, mas do jeito que choveu, acabou alagando o círculo de lançamento. Pois é, eu vi também, eu não sei se foi do disco ou do peso, porque se for do peso, teremos a prova dentro de alguns instantes. Eles vão ter que secar esse círculo aí, dar um jeito de tirar a água, né, para poder iniciar a prova, porque realmente fica complicado. O peso já iniciou, inclusive, né? E agora vamos aí para a apresentação dos 800 metros, Cacá. Muito bem, prova dos 800 metros para homens, abrindo então a programação de hoje, desse segundo dia de Diamond League em Londres. São duas voltas completas na pista. Temos um coelho, que é o Matthew Shearer, dos Estados Unidos. Ele é contratado pela organização para puxar a fila, né, puxar o ritmo da prova. E aqui nós vamos acompanhando então 1 a 1 Garrett Hardburton, da Grã-Bretanha, em casa. Esse é um dos representantes aí da Grã-Bretanha nos jogos, hein? Aqui dois atletas dividindo a mesma raia. Você vai vendo aqui o Mukhtar Mohamed, também pela Grã-Bretanha. Andrew Ozagi, outro atleta que representa a Grã-Bretanha. E que estará nos Jogos Olímpicos, tem 1:44:61 como melhor resultado e tem já liderança na corrida do diamante ele, hein? Muito bem, nem todos estão classificados. Aqui o Bosque Plagado Lalang, queniano. Aqui o Lalang. E ele com o Adam Kuschot, né? O Adam Kuschot, que foi muito bem na temporada indoor e vem fazendo uma temporada outdoor também muito regular. Já correu 1:43:83. É o atleta que tem o melhor resultado depois desse aí, a principal estrela da prova, Abubakar Kaki. Abubakar Kaki do Sudão, ele aparece ali. Esse aqui, ó, Matthew Shearer, americano, ele vai puxar a fila, ele é contratado da organização para ser o coelho. Logo de cara, né, ele já vai cair aqui para a raia central. São duas voltas. Veja que o início da prova se dá de forma escalonada, mas logo depois, né, na complementação da curva, os atletas já podem ingressar na raia de número 1. E aí você vai vendo o Matthew Shearer, que está na raia externa, ele vai cair aqui para dentro para puxar o ritmo da prova. Precisa ver, porque o Abubakar Kaki parece que já quer ditar o ritmo. Pois é, o Abubakar Kaki, Kaká, que tem sido muito inconstante nessa temporada. Ele não finalizou uma das etapas da Diamond League. Vai ter aí pela frente o confronto com o Boaz Lalang, que vem muito bem, o Adam Kuschot e o Job Kinnear. Esses três atletas, juntamente com o Abubakar Kaki, vão fazer um confronto aí realmente duríssimo, hein? A prova que promete aí, quem sabe, na casa de 1:43. Pois é, muita gente aposta como medalha de ouro o David Rudisha do Quênia, que não está disputando aqui. 1:41:01, é atual campeão mundial e atual recordista mundial. David Rudisha, que não está aqui, mas está todo mundo apostando as fichas nesse atleta para ser o medalhista de ouro em Londres. E veja o Shearer, como ele puxa forte o ritmo aqui. Já tocou o sino, vamos para a última volta. Sai da frente o coelho. O Kaki vai com o Ozagi. Vamos ver aqui quem é que vai ter mais perdas, né? No momento da chegada, os dois absolutamente juntos. Andrew, muito tranquilo, hein? Andrew Ozagi tá na primeira posição. Vem atleta por fora, hein? Olha que nesse instante eles fazem a última curva, vão ingressar na reta final. Para o momento da chegada da prova dos 800 metros, é só uma questão da gente conferir o tempo. Aí vem o Ozagi, será que ele vai tomar sprintada no final? Toda a expectativa nesse instante. Job Kinnear e Adam Kuschot. Quem é que vai abrir para tentar passar?
Atenção, o Kinyor passou, o Kuchot passa na frente para ganhar a prova com 1:44:51. 1:44:51, Adam Kuchot, da Polônia, vence a prova. Como a parcial da primeira volta, que deu 49:71 e ela foi do coelho da prova, o Adam Kuchot passou acima dos 50 segundos certamente, próximo dos 51, e essa segunda parcial aí tem que cair pelo menos um segundo para ver a real passagem de Adam Kuchot. Deve ter passado em torno de 51 segundos a primeira volta e 53 a segunda, fechando em 1:44:49. Que é um resultado muito bom, né? Visto que, como já foi dito aqui em outras etapas, né, Cacá, os 800 metros nos Jogos Olímpicos não é uma prova dos favoritos nas últimas 6 edições dos Jogos. Olha que impressionante como a Abubakr Kaki, que vinha controlando a primeira posição, vai perdendo. Perde pro Ozag, por fora vem ali, num sprint espetacular, quando consegue sair do caixote o Adam Kuchot. E surpreende todo mundo. Ele passa por fora, vai levando todo mundo aqui e chega na primeira posição. Quer dizer, foi uma estratégia, não sei se faltou perna ou se foi uma estratégia errada do Abubakr Kaki, que era até então o favorito para a conquista dessa prova. O que aconteceu com o Abubakr Kaki, Cacá, foi que o coelho abriu uma distância muito grande na primeira volta, e o que transformou o Kaki no coelho da prova, porque os atletas vieram todos na marca da passada do Abubakr Kaki. Então, como o Schirer se afastou muito do pelotão, foi praticamente uma corrida isolada de um coelho e o Kaki vindo puxando o segundo pelotão. E nos 800 metros isso acontece bastante. O atleta que puxa sempre é atropelado no final. Bom, essa prova que nos deu as medalhas de ouro e prata com o grande Joaquim Cruz, lendário Joaquim Cruz, e que o Brasil será representado pelo Cleberson David e pelo Fabiano Peçanha. Tem alguma chance de emplacar pelo menos um finalista nessa prova, Cleberson? Sinceramente, Cacá, eu acredito sim que o Brasil possa colocar um dos atletas na final, se eles correrem uma semifinal perfeita. Um dos dois tem que fazer o melhor resultado da carreira, ou pelo menos o melhor resultado da temporada na semifinal, para entrar numa final. Chances de medalha realmente são muito pequenas, apesar de que o 800 metros é uma prova estratégica, e como eu já disse, nas últimas 6 edições dos Jogos Olímpicos, o favorito não ganhou. Então, esse ano nós temos um favorito que é absoluto, né? Davi Rudisha tem corrido aí marcas espetaculares, tem corrido sozinho, e inclusive é difícil encontrar um coelho para puxar ele a primeira volta, mas eu acredito ainda que se ele não fizer a estratégia dele, é difícil ele ganhar esses Jogos Olímpicos, hein? Foi o que eu falei na abertura aqui, né? Ele é o favoritíssimo, mas a gente já viu muito favorito tomar capote, né? E é um detalhe que você sempre falou, né? O Rudisha, ele sempre leva o coelho particular dele para as competições, para os meetings em que ele pode ter o coelho. O problema é que na Olimpíada ele não vai poder levar o coelho particular dele. Não vai poder, não vai ter ninguém quebrando o vento para ele, acertando o ritmo da primeira volta para ele. E isso vai complicar um pouquinho a vida dele. Mas ele tá treinado e orientado para isso. Vai ter que controlar legal, mas sem dúvida é o grande favorito para a prova dos 800. E vamos agora então com Reese Hoffa no arremesso de peso. Será que já secaram ali a marca o círculo de arremesso? A gente acabou de ver um arremesso de Dylan Armstrong e agora Reese Hoffa acima dos 21 metros, hein? Definitivamente não foi esse círculo de arremesso que estava cheio de água, foi o outro. Foi dos lançamentos. São provas que vão acontecendo simultaneamente. Você que está acostumado a acompanhar a Diamond League, exclusividade Band Esportes, né? A terceira temporada que estamos juntos na Diamond. Esse que é o mais importante campeonato de atletismo do mundo. São 14 etapas e ao final o vencedor leva o diamante. A cada etapa há prêmios em dinheiro para os participantes, para os vencedores principalmente. E o vencedor leva 4 pontos. O segundo colocado 2 pontos e o terceiro 1 ponto. Somando tudo isso, ao final da temporada a gente tem aquele que vai levar esse portentoso diamante, reluzente diamante. Salto em altura para homens, Robbie Grabetz. Esse é também um dos favoritos para a conquista olímpica, hein? Aí vem ele, consegue passar a barra.
O difícil agora é a gente saber o que é ao vivo e o que não é, porque muitos eventos começaram mais cedo e a TV britânica vai disparando as imagens aqui. Exatamente, essas são imagens recuperadas, onde o Grabbers passou 2:22 e garantiu a segunda colocação. Nesse momento aí, Tom Parsons, outro atleta britânico, também foi para 2:22 e ultrapassou a barra, também garantindo a segunda posição. Os dois empataram na segunda posição, né? O Tom Parsons, que é irmão do Alan Parsons Project. Desculpa a piada. Vamos em frente. 2:22, passou também o Tom Parsons. E os dois, Kaká, falharam as 3 tentativas em 2:26, mas aí o atleta, o Derek Drouin, ele, na segunda tentativa de 2:26, que foi exatamente essa tentativa que a gente vai mostrar, passou com muita facilidade, hein? Mas quando foi a barra elevada a 2:30, ele já não conseguiu mais. E a prova terminou nisso. O Drouin venceu com 2:26, uma marca discreta, modesta, mas com temperatura de 17 graus num dia de bastante vento e frio em Londres. O que valia mesmo para eles eram os pontinhos na corrida do diamante. Então, Derek Drouin vence com 2:26 e o segundo colocado empatado, o Robbie Grabbers e o Tom Parsons com 2:22. Nós temos o brasileiro, o Guilherme Cobo, que vai fazer essa prova nos Jogos Olímpicos, ele que tem 2:28 como melhor resultado. Pois é, a propósito dos brasileiros, eu renovo a pergunta que eu fiz para o Cleberson ontem. Por que os brasileiros não estão disputando esta etapa da Diamond? Sabendo-se que aí o Crystal Palace será a nossa sede olímpica. Quer dizer, não caberia... Aliás, fizeram uma bobagem. O Comitê Olímpico Brasileiro fez uma bobagem ontem, que, olha, vai entrar para a história como as grandes bizarrices aqui do nosso esporte. Gente que clama para ter um esporte profissional para o Rio em 2016. Sabe o que o COB fez? O COB divulgou ontem a lista de todos os atletas inscritos para os Jogos Olímpicos. O problema é que as confederações de algumas modalidades que fizeram cortes esse fim de semana estavam segurando os nomes para que fossem divulgados e para que esses atletas tivessem o devido respeito e pudessem, inclusive, ter uma palavra de por que foi cortado, né? É de praxe você fazer isso. Você tem que explicar por que o atleta que está triste foi cortado. Só que o COB lançou antes a lista, colocou nos sites e aí, claro que está causando um transtorno, né? Uma confusão gigantesca. Essas bizarrices aí que acontecem no nosso esporte. E olha quem tá aí, ó. Lemaitre tá lá, se preparando para provas dos 200 metros. Christophe Lemaitre, o francês, que vai correr 200 também. Juran de Martina, o holandês está ali. Vai ser interessante, né, Cacau? O Juran de Martina, que venceu o Campeonato Europeu em Helsinki. Agora, o Lemaitre, que não correu os 200 metros no Campeonato Europeu, vai poder enfrentar Juran de Martina hoje aqui. Ô Cleberson, mas você não acha que é um deslize desnecessário, às vésperas dos Jogos Olímpicos, o COB lançar a lista antes das confederações? Eu vim acompanhando, Cacá, principalmente o caso do vôlei, que tem 2, 3 ou 4 atletas a mais, sempre convocados, né? E agora, na última semana, o Zé Roberto anunciou o corte da Mari. E aí ainda faltavam 2 ou 3 cortes, se não me engano, no feminino, no masculino, em várias. E realmente deve ser uma coisa muito... O atleta não saber o que está acontecendo e aí conversar com a comissão do seu esporte e falar, mas isso é verdade ou não é? O que está acontecendo? Pois é, porque cabe ao técnico divulgar a lista. Ele que convocou, ele que corte, ele que divulgue por que ele cortou. Bom, os ingleses são sempre diferentes do mundo, né? Eles estão sempre na contramão. Então eles vêm aqui da raia 8 para a raia 1. Aqui o Christophe Lemaitre já foi apresentado o Juran de Martina na 7 e o Daniel Talbot da Grã-Bretanha na 8. Agora Christian Malcolm da Grã-Bretanha, raia de número 5. É a prova dos 200, hein? Largada escalonada, meia pista, largada na curva. E é uma das provas, sem dúvida nenhuma, uma das mais importantes do atletismo, sempre muito esperada. Tá aqui o Marvin Anderson. Tem 20 e 21 nessa temporada, também um dos atletas aí que pode surpreender. Jamaicano Marvin Anderson. Calésio Newman, dos Estados Unidos. Newman. Tem 20 e 28 nessa temporada, também está muito forte aí, muito bem preparado para os jogos. James Ellington, cheio de tatuagens. Mais um atleta britânico representando. E o jamaicano Mario Forsyth. Outro grande corredor jamaicano que ficou de fora aqui
dos jogos pelo excesso de contingente excepcional que a Jamaica tem em provas curtas. Faltando 13 dias, 5 horas e 44 minutos para o início dos Jogos Olímpicos. 13 dias, 5 horas e 44 minutos, tempo exato. Já avisou o Big Ben. Se o Big Ben falou, tá falado. Bom, essa prova aqui, o recordista mundial é o Usain Bolt, 19:19. O Bolt, inclusive, que é o atual campeão mundial, né? Conquistou o título em Daegu no ano passado, com 19:40. E vamos para a prova aqui. E vamos ver, né? O Christophe Lemaitre, que na prova do 100 é o único branco que conseguiu correr a menos de 10 segundos. Como é que ele se comporta na prova dos 200? E vamos nós. O Lemaitre, que nos 200 tem como personal best 19:80. Melhor tempo conquistado pelo Lemaitre, 19:80. Usa essa prova, inclusive, como preparativo para os Jogos Olímpicos. O Lemaitre tenta apontar na reta em primeiro. Veja lá, Mário Forsyth tenta puxar a fila. Lemaitre, o francês, vai vencer. Vai vencer. Ganha o francês. Christophe Lemaitre, 19:94. Passa em primeiro. Tá voando o francês, Cleberson. Tá voando muito. 19:94, se confirmado, é a mesma marca que Jurandir Martina venceu o Campeonato Europeu em Helsinki, com vento de 1.1 a favor. O Lemaitre se coloca aí entre os 3 melhores corredores de 200 no mundo nessa temporada, 19:91. Agora sim, terceiro na lista da temporada, Kaká, atrás apenas de Johan Blake, que tem 19:80, e Usain Bolt, que tem 19:83. Aí Christophe Lemaitre se posiciona num patamar que pode lhe dar aí uma chance de medalha nos Jogos Olímpicos, hein? Pois é, e a Jamaica que terá o Bolt, o Blake e o Warren Weir. Eu, sinceramente, não conheci. Ele tem 22 anos e na seletiva de Kingston ele marcou 19:99. 19:99, garoto de 22 anos, Warren Weir. Não sei se é assim a pronúncia correta do nome dele, mas é o cara que está classificado diante de tantos grandes atletas. Surge, inclusive, com uma surpresa, porque é um atleta que a gente nunca tinha falado o nome dele e é o terceiro componente da equipe jamaicana. Olha o momento que passa ali, em primeiro, inclinando, né, o torso ali para passar na frente o francês Christophe Lemaitre, e a puxada dele na entrada da reta é espetacular. Veja que ele vai lado ao lado com o Jurandir Martina e aí acelera o passo para colocar o Jurandir um pouquinho atrás no momento da passagem ali. E Jurandir Martina, que é o campeão europeu, aí no confronto direto com o Lemaitre, que não correu em Helsinki a prova dos 200, né? Realmente está muito bem, também provou que está muito bem, porque provavelmente hoje foi a segunda vez que ele correu abaixo dos 20 segundos nessa temporada, né? Correu em Helsinki, correu agora aqui em Londres. O Jurandir vai chegar muito bem aí. O biótipo do Lemaitre é impressionante, né, Cleberson? Ele é forte, mas não é bombado. E é hoje o grande atleta branco de provas curtas do mundo. Não tem outro. É esse cara aí, Christophe Lemaitre, 19:91, season best. Melhor tempo que ele fez na temporada. Christophe Lemaitre, anotem esse nome. Agora vai uma pergunta: por que o Brasil tem tanto representante? É o maior contingente numa modalidade de atletismo que o Brasil leva para Londres. É na prova dos 200 com o Bruno Lins, Aldemir Gomes, Sandro Viana e Diego Henrique Cavalcante, além da Ana Cláudia no feminino. Infelizmente o Diego se contundiu, pediu dispensa da seleção, não vai para os Jogos. Posso cortar aqui da minha lista? Pode cortar da sua lista. O Diego não vai nos Jogos, não está na lista dos atletas que estarão nos Jogos Olímpicos. Bom, mas por contusão. Por contusão, exatamente. Sim, mas... E ele era o líder do ranking até o Troféu Brasil, quando o Bruno Lins ultrapassou ele. Mas como é que a gente leva um exército para uma prova só? O problema é que, pelo índice estabelecido pela CBAT, os atletas alcançaram ali no limite do índice, né? Ficaram pouquíssimos centésimos abaixo do índice estabelecido. Se não me engano, estava na casa dos 20,48, Cacá, não me recordo agora precisamente, né? O índice da CBAT é 20,51. E todos eles correram, o Bruno correu abaixo de 20,40, correu 20,37, o Aldemir correu 20,38 no troféu e o Sandro Viana na casa dos 20,40. A gente viu uma prova hoje aí que os três, qualquer um deles conseguiria a terceira colocação na prova de hoje, visto que Jurandir Martina e o Christophe Lemaitre correram abaixo dos 20 segundos, mas o terceiro colocado já correu para 20,55, se não me engano, o terceiro colocado. Então, realmente, com o melhor resultado desses atletas, eles estariam no mesmo nível. Só que você viu a distância que o Lemaitre e o Jurandir Martina abriram, né? Então, é muita gente correndo ali nessa casa. E
E eles alcançaram realmente no limite superior o índice, né? Tudo bem, mas Jamaica, por exemplo, reduz a 3 atletas por modalidade. Aqui nós estamos levando 4, quer dizer, um se machucou, mas seriam 4. Não, então, um deles ficaria de fora de qualquer forma, né? Infelizmente, por contusão ficou, porque um país só pode levar 3. E se a gente abrir o ranking mundial, a gente vai perceber que a Jamaica deve ter pelo menos 15 atletas que correram nessa casa aí dos 20, 40. Pois é, em compensação em outras modalidades, às vezes por fração de segundos ou de metros, o Comitê Olímpico Brasileiro não levou alguns atletas importantes que ficaram de fora, sabe lá Deus como, que índice é esse. Pois é, Cacau. Não, na verdade eles definiram o critério como a 12ª marca das últimas 3 grandes competições, que são os 2 campeonatos mundiais de Berlim e de Daegu, e a média também somada ao 12ª melhor marca das Olimpíadas de Beijing. O problema desse índice é que se a gente atualizar essa média dos 12º, em algumas provas isso vai cair para o 60º, 70º talvez do mundo, 50º do mundo. Em algumas provas isso cai para uma marca que posiciona o atleta entre os 20 do mundo, né? E diferente do que faz a IAAF, ela coloca pela quantidade de atletas que é possível em cada prova. E isso é realmente complicado de julgar, viu? Mas critérios são critérios, os atletas, treinadores e clubes têm que respeitar os critérios, né? E realmente por centésimos alguns atletas ficam de fora, o que é bastante triste, né? Visto que o critério americano, por exemplo, é levar a maior quantidade possível de atletas, porque a gente sabe que nos Jogos Olímpicos muitas surpresas acontecem. E alguns atletas que não têm esperança nenhuma, como por exemplo, a gente sabe que Vanderlei Cordeiro de Lima estava longe de ser o favorito em 2004, chegou desacreditado, era um atleta que tinha boas condições de ficar entre os 20, certamente ficaria entre os 20, boa chance talvez de ficar entre os 10, mas ninguém esperava que ele fosse ganhar uma medalha, e ele saiu com uma medalha que valeu por ouro. Pois é, e naquela época, inclusive, o Marilson estava voando, perdeu a classificação por uma bobagem, por um erro estratégico a gente até transmitiu aqui a prova em que o Marilson, que estava bem no início da carreira e estava numa posição muito boa, foi a Maratona de Paris, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Atenas. E o Marilson, ele errou porque no último posto de alimentação e hidratação, ele passou lotado, não sei se ele esqueceu ou aconteceu alguma coisa, enfim, e isso fez falta para ele. Ele foi perdendo o rendimento e aí por alguns segundos o Marilson acabou ficando de fora, lamentavelmente, daquela que seria a primeira Olimpíada de sua vida. Muito bem, estamos aqui mostrando para você agora lançamento de dardo para mulheres. E vamos nós. Voando. E caindo. Além dos 60 metros, hein? Um excelente lançamento. O que eu percebi, Cacá, nesse evento é que muitas atletas americanas estão presentes. Aliás, eu acho que a equipe americana toda já está baseada em Londres em algum lugar, ou pelo menos próximo da Inglaterra, ou alguma cidade próxima a Londres, porque a gente percebeu que em todas as provas tivemos confronto aí de Grã-Bretanha, que tem mais de 50 atletas aí que estarão nos Jogos, todos estão participando dessa etapa, e os Estados Unidos também, uma quantidade muito grande de atletas, né? Aí vocês viram o lançamento de uma australiana, que foi além dos 60 metros. Teremos agora Kirani James aí,